Marília, será que o Tesouro Direto enlouqueceu? Tô recebendo muita pergunta da seguinte maneira. Marília, entrei no Tesouro Direto e deu um bug. As taxas dos pré-fixados, por exemplo, 2024, estão rendendo mais do que a taxa do pré-fixado 2026. Isso é um bug, Marília. O que está acontecendo? Será que o Tesouro Direto está fazendo a conta errada? Hoje eu vou explicar para vocês como é possível que a taxa do título mais curtinho pague mais do que a taxa do título mais longo. Teoricamente, é verdade que quanto mais longo o título, mais ele deveria pagar, né? Porque você tem um risco aí de vencimento. Você emprestar dinheiro, por exemplo, para o seu primo até a semana que vem, é muito mais seguro do que você emprestar dinheiro para ele para daqui a 10 anos, concorda? Daqui a 10 anos você nem sabe onde ele vai estar, se ele vai estar nas mesmas condições atuais ou não, enfim. É mais arriscado e isso tem que ser contabilizado na taxa. Mas é possível sim que você tenha as taxas curtinhas bem mais altas do que as taxas longas e para isso a gente dá o nome de curva invertida. Olha que nome sensacional, curva invertida. Então agora eu vou explicar para vocês, na lousa, do jeito que eu gosto, por que a curva está invertida. Nossa, funciona mesmo! Bom, vamos lá, vou explicar para vocês como é que funciona a curva de juros. O que é uma curva de juros? Uma curva de juros é a taxa pré-fixada, ou seja, a taxa que te pagam por você investir em cada momento do tempo, né? Então eu quero fazer um investimento para um ano. A curva de juros vai te dar qual é a taxa. Eu quero fazer um investimento para 2 anos. A curva de juros vai te dar qual é a taxa e assim vai. Ela vai te dar a taxa para sempre, né? Para sempre não, vai, tipo, não é até o infinito. Quanto mais seguro o país, mais ele tem uma curva de juros para muito tempo, né? Por exemplo, os Estados Unidos tem para 30 anos, para 50 anos, sei lá, a gente não tem tanto. A gente tem para 30 anos, acho que a gente não tem. Como é que a gente constrói a curva de juros? Como é que a gente sabe qual vai ser a taxa para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos? Vai depender da taxa Selic. A curva de juros é baseada na estimativa do mercado a respeito da trajetória da Selic, tá? Então, imagina o seguinte cenário. Imagina que eu comecei hoje, dia 27, hoje tem reunião do Copom, mas a gente ainda não sabe quanto vai ser, e até então, né, a minha taxa Selic era 6,25% ao ano, certo? Então, eu comecei aqui hoje, a taxa Selic, que é a taxa de um dia, é 6,25% ao ano. O que o mercado vai fazer? Ele vai estimar qual vai ser o comportamento da Selic em cada reunião do Copom. E a reunião do Copom acontece, grosso modo, a cada 45 dias. Então, vamos supor, a taxa Selic é 6,25, né? Pá, chegou na reunião do Copom. Vamos supor que o mercado acha que ela vai subir 100 bases, né? Para 7,25. Aí, o mercado estima aqui que ela foi para 7,25, aí continuando sendo 7,25 até o segundo Copom aqui, onde o mercado estimou que ela vai subir mais 100 bases e ir para 8,25, né? E assim vai. Vamos supor que o mercado acha que ela vai subindo até 10,25, tá? Vamos supor que o mercado acha isso. Vamos colocar aqui 10,25, né? O que o mercado vai fazer? Como é que o mercado vai construir essa curva? O mercado vai fazer uma média da taxa Selic do período que ele quer. Então, vamos supor que um ano seja aqui, né? Ele vai traçar a média daqui até aqui, ou seja, ele vai compor essa taxa. É como se você tivesse um investimento que rende 6,25 durante 45 dias, depois 7,25 durante 45 dias e assim vai. Você vai ter um retorno médio, né? Uma rentabilidade média. Então, pronto. Traçamos a média aqui. A média, concorda comigo? Como é uma média, não vai ser 8,25, que digamos que seria a taxa máxima, nem vai ser 6,25, certo? Vai ser uma média que vai estar no meio aí. Vamos supor que seja 7,5, tá? Estou chutando. Então, pronto, a gente sabe que a taxa de um ano pré-fixada é 7,5.
E aí eu coloco aqui, né, 7,5 na minha taxa pré-fixada de 1 ano. Aí o mercado vai contabilizando para 2 anos também, vai ficar mais alta, né? Porque depois foi parar no 10, então para 2 anos vai ser 8,5, vamos supor, né? Então tenho aqui para 2 anos 8,5, né? E tá ficando linda a nossa curva, olha só que bonita que tá ficando. E para 3 anos, vamos supor que é 9,5, tá? Então, eu construí aqui a minha curva de juros. Vamos supor que ela é alguma coisa assim, tá certo? E isso é uma curva de juros, ou seja, com a minha curva de juros eu sei, quero investir para 3 anos, pá, vão te pagar 9,5. Quero investir para 2 anos, pá, vão te pagar 8,5 por esse investimento. Essa curva de juros é a curva de juros do governo, né, para os títulos do governo, porque ela é baseada na Selic. Então, ela vai ser a base para todos os investimentos da economia. Então, se você quer, por exemplo, um CDB pré-fixado, você vai olhar a curva de juros pré-fixada e vai colocar um spreadzinho, né? Um spreadzinho de risco, porque você está tomando um risco a mais. Então, assim, isso aqui serve de base para tudo, tá? Para empréstimos de banco, para tudo. Então, essa curva de juros é muito importante. Mas como é que acontece dela ser invertida, né? O que acontece é que muitas vezes o mercado espera uma alta para a Selic durante um certo tempo, né? Por exemplo, vamos supor que a inflação está alta. O Banco Central sobe a Selic acima do juro neutro e isso faz com que ele desaqueça a economia e tente fazer com que a inflação volte para a meta, né? Uma vez que a inflação já voltou para a meta, o que o Banco Central faz? Ele não precisa ficar mais com uma Selic lá em cima. E aí ele começa a cair a Selic. Então, quando que a curva fica invertida? Quando o mercado começa a estimar que em um determinado momento do ano, dos próximos cupons e tal, a Selic vai começar a cair, né? Voltando de repente para esse tipo de patamar. Note que, embora as médias aqui do curto prazo sejam mais altas e crescentes, vai chegar uma hora, se eu quiser uma média aqui de 5 anos, né? Vai chegar uma hora, ó, que as médias vão começar a cair. Concorda comigo? Então, quando eu for fazer esse gráfico aqui de 5 anos, essa aqui vai começar a cair, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de curva invertida. Quando que acontece? Quando você tá no turbilhão de um ciclo de alta e o mercado começa a precificar que lá para frente ele vai cair essa Selic, porque ela tá muito acima do neutro ou acima do neutro, e aí as médias começam a ficar mais baixas, tá? Então, é isso que acontece e por isso que é possível sim você ver uma curva invertida, por isso que é possível você ver um título de 5 anos pagando às vezes menos do que um título, por exemplo, de 3. Eu quero mostrar para vocês agora como que estão as curvas de juros, quanto que o mercado está precificando, né, para cada reunião. Então, eu vou mostrar para vocês uma tabela disso aqui, ó, quanto o mercado está precificando de alta e depois queda para cada reunião. Dá uma olhada. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma tabela da Bloomberg, que é um software que os investidores profissionais usam para operar o mercado. Tá vendo que aqui, ó, tem as reuniões do Copom, tá vendo? As datas das próximas reuniões do Copom. Então, hoje tem uma, né? Amanhã, em dezembro, tem outra e tal. E aqui tá o quanto o mercado estima que o Banco Central vai subir a taxa de juros em cada reunião. Então, agora tá 6,25, né? E aí o CDI é 6,15. Então, o mercado estima que eles vão subir 171 bases, jogando a Selic para 7,97, né? 10 bases acima. Aqui vai para 9,68, aqui vai para 11,10 e assim vai, tá? Note que depois dessas altas aqui, o mercado começa a precificar queda para os anos seguintes. Olha lá os números negativos, olha só que beleza. Os números negativos, tá vendo? Nos outros cupons. Então, por isso que a curva está invertida naquela parte, ó, porque depois tem várias quedas, jogando a Selic para baixo, a Selic estimada pelo mercado para baixo, e fazendo com que o Tesouro Pré-fixado 2026 fique com uma média mais baixa, levemente mais baixa, do que o 2024, tá? Então, é isso, pessoal, não tem segredo.
É para você montar a curva de juros, você faz a estimativa da trajetória da Selic durante um ciclo de alta, né? A curva vai ficar crescente e depois no ciclo de queda a curva tende a ceder um pouco e pode em alguns momentos ficar bem invertida. Por exemplo, se você passa o ciclo de alta, né? Você está no começo de um ciclo de queda, os títulos curtinhos vão estar bem invertidos, né? Totalmente normal, factível e pode acontecer. E agora você já entende o porquê. Não se esqueça de curtir esse canal, esse vídeo e me falar aqui nos comentários o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Obrigada!